Olá, boa noite a todos vocês. Estamos aqui na nossa live das quartas-feiras, que eu confesso que eu não iria fazer, mas por receber mensagem que quase que me obrigou, perguntei para mim mesmo: devo fazer ou não? Justamente porque eu tenho agora uma prova às 11 horas da noite, mas eu vou tentar aqui fazer uma live simplesmente por 30 minutos. Eu quero falar sobre um capítulo do meu livro que se chama Descansa a Inércia Necessária, que se encontra já na parte final do livro, né? É a parte 8, chama-se Desacoplando o Início do Fim. Inclusive, deixa eu anunciar aqui o pessoal do grupo, para falar que eu já estou online, porque eu gostaria de descansar minha mente hoje. Daqui a pouco eu tenho uma prova, como eu já falei, mas vamos lá, vai ser rápido, tá? Prometo. Todavia, hoje eu tive um acréscimo muito bonito na minha alma. Estive ali com uma alma ouvindo a história dela, conversando. A gente se conhece há muito tempo e agora, depois de passar, né, tudo que passou em nossas vidas, eu pude aprender muito com ela e, devido às proporções de preservar a intimidade, claro que vocês nunca vão descobrir, até porque eu não postei nada, eu quero poder trazer porque uniu, sabe, aquilo que eu já queria falar com aquilo que eu ouvi. E vamos direto ao assunto, né? Saudando todos vocês, boa noite. Essas lives aqui, elas estão sendo salvas para poder ir para a plataforma que eu estou criando, e lá terá todos os assuntos, né, para a gente poder tratar tópicos por tópicos. Então, no meu livro, na página 162, se você tem o meu livro, eu peço, por favor, abra aí o meu livro na página 162. E já estou anunciando aqui, ó, que eu estou online no grupo aqui do WhatsApp. E hoje vai ser uma live rápida, não adianta, vai ser rápida. Deixa eu avisar que eu estou ao vivo aqui, abram já o livro aí. Mas se você não tem, não se preocupe, que eu vou ler aqui, tá bom? Mas olha só, tem um conceito que eu acho muito interessante na cultura hebraica, que é o ano sabático, né? O que é o ano sabático? É claro que hoje o ano sabático ele é tratado como algo religioso, é um ritual, porque eles acreditam que isso veio de uma ordenança divina e tem, né, esse ordenamento aí, para quem acredita, de que devemos preservar o sábado, né? Mas eu acredito muito mais no que Jesus Cristo estabeleceu, que ele diz que o sábado foi criado por homem e não o homem foi criado por sábado. Então, esse período, quando ele fala de descanso, na cultura hebraica, o que seria o ano sabático? O povo iria plantar, iria cultivar a terra por 6 anos, e aí no 7º ano eles não cultivariam mais nada para dar o devido descanso à terra. Isto, é claro, que depois, né, foi descoberto que isso traz uma revitalização da terra, porque a terra sendo agredida com plantações, com plantios, com arranques do plantio, ela se fere, e aí a terra precisa ter um descanso para se regenerar e se recuperar. E nós estamos falando aqui de uma era que não existia agrotóxicos, uma era em que não existia irrigação artificial, e aí a terra ela precisava ter esse descanso para ela poder reentregar de novo a sua força vital. Então, havia essa ordenança que eles deveriam plantar 6 anos e descansar no 7º, e tudo que crescesse no 7º deveria servir de alimento para escravos, jornaleiros, jornaleira, peregrino, ou seja, pessoas que não tinham condições. E quando você estuda a história desse povo hebreu que se tornou o povo israelita, você percebe que esse ano sabático realmente entregou uma tecnologia agrária que, inclusive, a maior ou a mais desenvolvida tecnologia agrária que existe no mundo é a de Israel. Porém, voltando ao ano sabático, esse ano sabático ele servia para descansar, só que ele trazia uma mensagem, que era uma mensagem de confiança, onde o povo deveria confiar no Senhor, que ele traria novamente a chuva, ele traria novamente
toda a potência da natureza para que pudesse haver novamente novos plantios. E se a gente alinhar isso ao coração humano, a nossa alma também precisa de descanso. Se nós repararmos, a nossa era é uma era de muitos estímulos, né? As drogas que são estimuladas hoje são drogas digitais. É claro que nós temos todas as vulnerabilidades que a droga pode oferecer, mas principalmente a exposição digital, eu acredito que é a maior vulnerabilidade que a droga expõe uma mente humana. E a droga digital que eu chamo é esse entretenimento que produz essa dopamina. E os seres hoje estão viciados nessa dopamina, onde eles têm que ser estimulados a todo momento por aquilo que eles veem, por aquilo que os estimula a um sorriso, a imensas emoções como raiva, quanto a inveja, quanto a cobiça, quanto a uma falsa alegria, enfim. Essa dopamina, ela vai viciando o ser. E se você reparar, quando o ser humano ele tem uma inclinação muito alta de euforia, de ânimo, ele precisa se recompensar. E o corpo sabe fazer isso de uma maneira muito inteligente. É por isso que teve um tempo que eu pude acompanhar mais de perto os usuários de metanfetaminas. Aqui em Brasília é uma cidade muito comum de festas eletrônicas e aqui é quase que o celeiro dessas festas eletrônicas, e nessas festas eletrônicas a grande parte que vai para curtir também o som também fazem uso dessas drogas dessas metanfetaminas, né, essas drogas. Só que o rebote que ela dá é muito pesado. O rebote que ela entrega, ela recompensa aquele estado de euforia, porque o próprio corpo ele precisa dar esse shutdown, né? Ele precisa dar essa desligada. Então, pessoas que aparentemente estão eufóricas, aparentemente felizes demais, pode preparar que pouco tempo ela vai experimentar ali já uma recompensação daquela situação que ela está vivendo, daquele sentimento. E é por isso que as coisas que acontecem na nossa vida por euforia, elas causam muita frustração. Porque a euforia, ela fala muito de pressa. E a pressa, ela acontece na nossa vida sem se preocupar muito com detalhes. E eu particularmente acredito que Deus está nos detalhes. Eu acredito que o verdadeiro amor está nos detalhes. Como hoje, nesta conversa que eu estava tendo, o amor, ele não é essa euforia que vão ensinando, muito pelo contrário. Quando você descobre que ama uma pessoa, leva tempo, porque essa descoberta do amor, ela está muito mais traduzida com a vontade de ter essa pessoa por perto do que qualquer outra coisa, ou por exemplo, o medo de não perdê-la. Ele é substituído pelo prazer de ter aquela pessoa. E quando nós interpretamos alguns acontecimentos na vida de diversas pessoas que me procuram, eu falei no plural, né? Mas quando eu interpreto, eu percebo que as pessoas não dão sossego para a própria alma. O tempo inteiro estão se promovendo a novos encontros, o tempo inteiro estão se entregando a inícios de novos relacionamentos. E na página 162, eu inicio falando sobre sair de cena. Saindo de cena, a revelação. O fim traz isto, revelações. Poderia ir diretamente sobre os efeitos mais objetivos da separação ou do início da libertação. Aqui eu estou falando de quem está vivendo um relacionamento abusivo. Mas quero discorrer de todo o processo que anuncia este período, que pode ser o mais obscuro possível. É como se todo o período em que houve o relacionamento fosse intensificado em um período mais curto, porém absurdamente revelador para a alma de quem decidiu enxergar a si. É muito comum eu ouvir relatos de mulheres ou homens que conhecem o parceiro somente após o fim, ou após anunciar o fim. E assim como numa maratona, o fim revela a intenção do começo, ou seja, para quem correu uma maratona sabe, quando você está correndo ali, você sai eufórico e tudo mais, só que no meio do caminho bate um arrependimento de tanta dor que você sente, mas no final é recompensador. E tem relacionamentos que eles se revelam, principalmente o caráter da pessoa se revela quando você anuncia o fim ou quando você inicia o período do fim. Porque é particularmente quando você está inválido naquela relação que você vai descobrir o seu real valor.
E o que é estar inválido? Quando você não consegue mais servir às exigências daquela relação. Quando você não consegue mais entregar aquilo que aquela relação exige. E uma questão de caráter, eu acredito que todas as relações, elas exigem um compromisso. E nós precisamos entender isso. O narcisista, particularmente, ele faz um efeito que causa muito dano na alma da sua parceira ou do seu parceiro, que é o efeito ghost, ou seja, ele some de repente. E ali, quando ele some com muitos sentimentos que foi entregue a ele. E isso ele faz justamente para causar um dano à pessoa que ele está se relacionando. E nós precisamos entender que quando nós nos relacionamos em qualquer tipo de relação, as relações elas exigem compromisso. As relações elas têm um conceito ético. Se você é amigo de alguém ou amiga, a sua amizade ela exige um compromisso. Exige um compromisso sobre o que você deve falar ou não, um compromisso de atenção. Esta relação que nós estabelecemos com qualquer tipo de pessoa, em qualquer nível, ela tem também os deveres e tem também os direitos que essa relação nos oferece. Só que é impressionante que hoje, com a digitalização do mundo, este conceito de responsabilidade sobre uma relação, ele foi eximido, ele acabou. Hoje você consegue findar uma relação bloqueando alguém. Hoje você consegue restringir o acesso de alguém à sua vida com um simples clique. E isto fala de uma debilidade no caráter. As nossas relações, ainda que elas se findem, elas precisam respeitar o ciclo do fim. Então, se você estabeleceu um compromisso com uma pessoa, se você despertou, isto eu falo para todos os homens, não desperte aquilo que você não poderá assumir. E tem homens que eles, principalmente o narcisista, ele gosta de provocar a atenção, ele gosta de provocar a dependência, ele provoca o sentimento da sua parceira ou do alvo, para que depois ele possa ter o controle de mais aquele sentimento, e ele fica administrando isto. E uma mulher, quando ela decide gostar ou quando ela decide se abrir, nós precisamos ter a ciência de que o amor da mulher, ele acompanha um amor maternal também. Porque a mulher tem dentro de si um portal da eternidade que está ali no seu útero. Então, a mulher, quando ela ama com um amor mais intenso. É um amor que ele também carrega um amor da maternidade. É claro que, Danilo, você está falando que eu amo o meu parceiro como um filho? Não. Mas dentro de você há a potência de criar. Então pode ser que poucas mulheres terão essa consciência de poder balancear esse tipo de amor que ela oferece, mas normalmente a mulher, quando decide amar, ela ama assim, sem restrição. Ela entrega tudo. É como se fosse um investimento na bolsa de valores que é para estourar a banca. Se der certo, vai ficar bilionária, mas se der errado também, vai ter que pedir dinheiro emprestado. E eu continuo no outro capítulo do meu livro, falando das motivações. Continuando na página 162, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Toda motivação da relação é colocada em xeque, como se toda estrutura fosse analisada pela força contrária que poderia suportar. Prédios bonitos trazem contemplação, mas rachaduras também chamam muito mais. Basta um comprometimento da estrutura que o engenheiro é acionado para levar a culpa dos cálculos estruturais. Posso imaginar o que passa na cabeça de quem vê uma edificação ser condenada pelo descuido de seu início. Assim acontece no relacionamento de que se colocou à prova, como se o fogo provasse e trouxesse à tona tudo que for erguido em seu altar. É nesta plataforma que toda motivação é revelada. Mesmo quando ninguém consegue perceber, é aí que perguntas surgem no intercalar da noite para o dia, erguendo questões cada vez mais diante daquela ou daquele que se decide libertar. Por qual razão eu entrei aqui? A atitude de acreditar em um relacionamento também esconde o medo de não encarar. E agora, prestem bastante atenção neste parágrafo que eu falei que é pequeno. O maior erro do início de uma relação é iniciar sem antes conhecer o poder de uma solidão. Nela há um prazer insondável. O eu somente é desvendado quando se encontra com seu elo único, com sua gênese. Do grego gênesis, fonte de vida, nascimento, origem, início.
Eu particularmente gosto muito da gênese das coisas. Tudo que me traz ao conhecimento ou à curiosidade, eu tento procurar o início. Eu tento procurar como surge aquela matéria, como que surge aquela situação. É até um conceito aqui que eu trago para vocês que gostam de estudar. Como que você domina um conhecimento? Por exemplo, eu quando quis estudar sociologia, eu vou ao pai da sociologia, que na verdade quando ele criou nem era sociologia, que foi Durkheim. Então você pega os principais livros de Emile Durkheim e estuda. De Emile Durkheim, por exemplo, você tem Max Weber também, que é considerado não só na administração, mas também como um grande sociólogo. E aí você estuda Max Weber. Então assim, quando você quiser estudar a gênese de uma situação, vá ao início dela. E não há nada mais poderoso do que você entender a intenção. É por isso que quando eu falo que o fim, ele revela o começo, que existem relações que você vai conhecer, por exemplo, só o pai do seu filho, quando você entrar com a partilha dos bens. Eu particularmente posso falar como um policial, uma das leis que funciona aqui no Brasil é a lei da pensão, né? Infelizmente eu já tive que exercer muitas prisões ou capturas, enfim, de homens que não pagaram a pensão, e para mim a pensão não deveria ser uma obrigação. É claro que é uma proteção jurídica sobre a família, mas para mim o pai, ele não tinha nem que se reter àquela condição de enviar uma quantia por mês, porque eu acredito que a atenção, o afeto, o cuidado é muito mais importante do que a pensão. E quando nós observamos esta estrutura que estamos vivendo na sociedade brasileira, a gente vê que a mãe, né, ela percebe o caráter do pai quando ela não pode e não quer mais estar na relação. E aí o pai ou o seu parceiro, o ex-companheiro, ele faz de tudo para que a mãe saia ferida, para que a mãe saia em prejuízo, né? Para que a mãe ela perca aquilo que aparentemente ela conquistou durante a relação, porque o homem, ele entende, esse tipo de homem, ele entende que a mulher vai aproveitar os seus bens com o outro. Então note que a atenção do homem não está nem na mulher que ele conviveu, não está nem da sua parceira que ele dividiu a vida e produziu um fruto eterno, não. Ele está preocupado em quem vai desfrutar a vida com aquela sua ex-companheira, porque afinal ele entende que ela é uma propriedade dele. E continuando, tudo isso que eu estou falando está no meu livro, e se você ainda não tem, modéstia à parte, você está perdendo muito tempo. Na página 164 eu digo: a compreensão desperta a humildade do pensamento. Compreender pode ser a fase embrionária do respeito. Mesmo que não aceitemos, ao respeitar alguém podemos conviver. Hoje temos uma facilidade ao acesso de informação que nossos pais, avós não tinham. O conhecimento empírico que desenvolvemos para muitas coisas foi baseado no que viver e puder extrair da relação da vida. O que eu quero dizer aqui? Eu vou continuar mais no parágrafo. Hoje, quando eu estava conversando com essa alma, é impressionante hoje você acompanhar as pessoas de média idade, elas têm um acesso à informação que nossos pais nunca tiveram. Então, eu estou me segurando aqui para não poder revelar muitas coisas, mas eu acredito que pode ir ao encontro da mesma percepção que você tem. Mas essa alma, ela se divorciou recentemente e ela tá na casa dos 40 ali. E ela falou bem assim para mim: olha só, e não é a primeira que me fala, talvez até tem pessoas aqui que podem se abrir e falar a mesma coisa. Ela disse para mim: Danilo, agora que eu estou vivendo, eu não vivi nada. Como que uma mulher de 40 anos fala isso? Como que uma mulher de 40 anos fala isso? E conforme eu fui falando da minha vida, né, ela até testemunhando, eu fico olhando a sua vida, você viveu tudo. E eu disse para ela: olha, desde quando eu nasci, isso é muito importante. Eu falo para as meninas e falo para os meninos também: conheça a história dos seus pais. Quando eu me entendi por gente e eu comecei a ver que eu tinha algo diferente, eu fui conversar com minha mãe. E minha mãe revelou para mim a intenção da minha criação. Minha mãe contou como que eu fui projetado. Ela contou que Deus já tinha falado com ela que eu estava aqui por uma missão, que eu nem mesmo era dela, que ela só estava me gerando e eu seria do mundo. Enfim, aí eu fui me compreendendo e me entendendo, sabe? E minha mãe sempre colocando ali
a verdade diante de mim, sobre o bem, sobre o mal, me conduzindo à adoração. Eu lembro a primeira vez que eu fui mergulhado na presença do Espírito Santo, eu tinha aproximadamente 6 anos. Foi quando eu recebi a mensagem da cruz e contaram para mim que Jesus Cristo tinha sido crucificado e morto e ressurreto, e aquilo me comoveu muito. E a partir dali eu fui me entendendo, sabe? E aí eu fui entendendo por que eu gostava de futebol. Meu pai, um ex-jogador de futebol, treinador de futebol, minha mãe ia grávida pro campo, eu vivendo tudo aquilo, sabe? Aí depois eu descobri, os meus irmãos, parte de pai, foram jogadores. O meu avô, falecido avô lá em São Luís, foi jogador também. E aí eu fui entendendo a minha história e me compreendendo. E a partir de então, eu fui vivendo uma vida sem querer que as pessoas me aprovassem. Porque eu já sabia da intenção da criação. Eu sabia que Deus, ele já tinha me enviado para uma missão, então eu tinha que ter uma aprovação do divino em mim. Eu não estava interessado se ia ter aprovação de professor, de professora, sabe? Eu lembro uma feita que eu fui humilhado na aula de inglês, porque eu não me interessava por inglês, sabe? E eu não prestava atenção ali. Eu lembro que a professora, bastante enraivada comigo, ela quis me humilhar ali. Ainda bem que eu era uma criança muito forte, essa questão de bullying nunca entrou na minha alma. E depois que se passou, né, eu aprendi inglês, cara, depois de grande. Então, assim, hoje eu domino alguns idiomas, mas tudo foi um período, sabe? Então, queriam colocar uma carga em mim que na hora não servia, na hora não funcionava. Então, o grande segredo também para você poder descobrir a força da intenção da sua criação é você conhecer a sua origem, sua mãe, seu pai, saber da história deles, mas você entender que você não tem que carregar a frustração de um sonho de um antepassado. Você é uma nova criação e é a partir de você que inicia-se uma nova trajetória. E por que eu estou falando tudo isso? Porque essa alma que estava conversando comigo hoje disse desse jeito para mim, e ela nem leu o livro ainda. Danilo, eu não devia nem ter namorado. Quando eu tava no namoro, eu já olhava e falava, não tá conectado. Só que aí vem as amigas, a família, falar, nossa, ele é assim, ele é assado. Olha, um homem desse você não acha em qualquer lugar. E ela foi recebendo aquela venda, né? E ela foi pela propaganda que fizeram a ela quando ela casou. Ela disse que já se via desconectada e deste casamento vieram filhos. E talvez você, pelas decisões que você tomou, tenha surgido filhos, tenha surgido gerações eternas, sabe? Talvez você possa estar se prendendo nos filhos ou se prendendo em uma estrutura social que seus pais criaram, uma estrutura social que a religião criou, né, ao seu envolto, e aí você se prende. Nisso que você se prende, você vai desgastando sua vida e o tempo vai passando. O tempo vai passando e quando você vê, você não vive. Então, uma mulher que com 40 anos chega para mim e diz, Danilo, agora que eu estou vivendo, é agora que eu aprendi a viajar, é agora que eu estou entendendo quem eu sou, é agora que eu respeito o estilo de música que eu gosto, sabe? E isso pode parecer suave você ouvir, mas é muito sério, porque as pessoas elas conseguem extirpar essa culpa delas colocando que vai ter um arrebatamento, que vai... É como os árabes acreditam, né? Na salvação, que vai ter um jardim, que vai ter aquele mundo belo, perfeito após a morte. Aqui no Ocidente também tem essa concepção. Só que você precisa entender que o céu se vive aqui e agora. O céu é um estado de espírito. Você precisa atrair essa eternidade para você. Então não adianta você assumir uma vida de tristeza, uma vida de punição e acreditar que é só depois da morte que você vai ter que experimentar. Minha mãe está aqui online, eu falo para ela constantemente. A única herança que um pai deixa para o filho é o legado. A única herança. Fala, olha, vende o que você tem, vai viver, vai viajar, sabe que não vai ter muito tempo aqui. E a gente fica se apegando em estruturas físicas. Estava conversando com outra alma, um pouco mais velha, de 40 anos, ela já tem 50 e pouco. E ela falando sobre os empréstimos que ela fez, o dinheiro que ela gastou para construir casa, para construir tudo isso.
E ela tem um sonho de morar fora e nunca tinha vivido ainda. E eu pude falar para ela dos países que eu morei, né? Eu já viajei o mundo, graças a Deus eu conheço quase todo. Só tem um continente que eu não conheço, se for considerar a Antártida como um continente. Mas eu tive a graça e a oportunidade de viajar o mundo e ainda vou continuar viajando. E eu disse para ela, por que você está gastando a sua vida para tentar ainda construir casas, investir em tijolos, sabe? Vai viver a sua vida. Tá aposentada, seu marido vai se aposentar, seu marido tá aposentado. Pega, vai viver, pega esse dinheiro aí, investe, vive de aplicação, sabe? Investe no seu sonho. E ela recebeu um ânimo, eu contando, né, as experiências, aquilo que eu pude perceber na minha vida. Eu vou contar algo para vocês. Eu quando, 2012, mãe, se você estiver aqui, só vai confirmando aí pro pessoal, tem uma veracidade aí, 2012, quando eu fui ordenado pastor, eu fui ordenado pela Church of God in Christ. E aí a gente foi fazer uma missão na Bahia, Lauro de Freitas. Inclusive tem uma leitora minha que eu enviei o livro lá para Lauro de Freitas. E quando estava lá, tudo mais, os médicos que vieram dos Estados Unidos, né, os pastores da igreja que eram médicos vieram, eles precisavam de alguém para traduzir e tinha um tradutor só e eu ali me aventurando e eles chegavam para mim, já tava o paciente, cara, muito engraçado. Eles pegavam assim o remédio para diabetes, falavam take twice a day for 3 days, tome 2 vezes ao dia por 3 dias e tal, tipo assim, coisa simples. Eu não sei, eu devo ter intoxicado muita gente, porque eu não sabia o que era twice, eu sabia que era 1, 2, 3, mas enfim. E ali, eu ali, sabe, tentando, e eu lembro até hoje, uma amiga minha pegou o celular, a Lu, e filmou assim, e começou a rir, né? E eu falei pra eles, então de brincadeira, eu falei, até o final do ano eu tô falando inglês. Perdão, 2013 isso. E isso era janeiro, né? Janeiro. Beleza, falei pra eles, lancei essa palavra em mim, e aí, ok, estou vivendo a minha vida, né? Janeiro foi passando e aí, aproximadamente ali, eu acho que março, eu fui cortar o meu cabelo aqui e, inclusive, pronto, vou aproveitar para contar esse testemunho que vai edificar a vida de todo mundo aí. E esse salão que eu cortava, o dono, ele era homossexual, casado e tudo mais, e ele olhou o meu carro e disse, caramba, Danilo, que carro bonito. Eu falei, te vendo. Ele falou, eu compro. E aí ele foi, comprou o carro lá, assinou cheques e tal, eu peguei aquele dinheiro e tô pulando muita história, tá? E paguei o intercâmbio. Paguei o intercâmbio, fui pra Austrália. Isso era já junho, julho, né? Junho, julho. Fui pra Austrália, cheguei na Austrália sem saber falar nada, fui com uma amiga minha. E cheguei lá, ela já era formada em inglês aqui, chegou lá, ela foi pro nível elementary. Porque o General English lá fora são 5 níveis. Você tem o Beginner, que é o iniciante. Você tem o Elementary, que é o segundo nível. Você tem o Pre-Intermediate, que é o pré-intermediário. Você tem o Intermediate, que é o intermediário. E você tem o Upper Intermediate. Se você fechar esses 5, você fecha o General English. E é obrigatório você estar no mínimo há 2 ou 3 meses em cada nível. E aí eu cheguei lá, eu era Beginner. E quando tinha um intervalo lá na faculdade, eu não conseguia conversar com ninguém. E eu não queria colar com os brasileiros, né? E aí eu lembro que eu me encantei, cara, numa belga. A gente apelidava ela até de... Na verdade, o nome dela é Sasha. A gente apelidava ela de Barbie. Que menina perfeita, assim, linda, maravilhosa. Eu me encantei por ela. Ela também se interessou por mim. A gente foi conversar no intervalo. E ela, né, já dominava o inglês, claro. Quem disse que conseguia sair alguma coisa? A gente conversou pelo Google Translate. Gente, aquilo foi uma vergonha pra mim. Eu falei, meu Deus, eu preciso aprender inglês. E aí, foi onde eu me aventurei, né? Eu falei, não, eu vou aprender, foquei. E, inclusive, até segui carreira como jogador na Austrália, mas eu quero resumir. Isso era em setembro, né? Outubro, novembro, dezembro. Tá. Vamos colocar 4 meses aí. Em 4 meses, eu fechei os 5 níveis e pulei vários outros e entrei no business, né? Fiz um vestibular lá e me matriculei em uma faculdade, ou seja, eu consegui me tornar fluente em 4 meses.
mas assim, eu pegava ônibus, conversava com motorista, conversava com gente na rua, ia no mercado, conversava com todo mundo, conversava. Na pré-eleição lá do time, o treinador falava, eu não entendia nada que ele tava falando. Inclusive tive até um problema com ele, porque em um jogo lá que a gente perdeu, ele me chamou e tal, e eu falei assim, eu queria falar, né, que I will be the best midfielder em Gold Coast. Eu queria falar assim, eu serei o melhor meio-campo aqui em Gold Coast. E ele disse que eu falei I am. E isso ele me puniu, porque ele disse que eu tava muito arrogante e eu queria falar que eu iria ser. Mas assim, aprendi. E o que eu quero trazer para vocês aqui sobre a Thay, falar sobre o menino que eu vendi o carro. Ele hoje é um bispo, né? Ele tem várias igrejas aí no Brasil. E, mas é um bispo e é homossexual? Não sei se ele ainda é homossexual, e se for também não tem problema nenhum. Tô dizendo que ele é um bispo. E ele inclusive tá aí no meu DVD, no meu segundo DVD que tá no YouTube. O terceiro DVD é O Poder da Sombra. Enfim. E aí eu coloquei isto como meta, e através dessa meta eu fui e vender as coisas que eu tinha, fui experimentar. E da Austrália eu ganhei uma mãe adotiva, um pai adotivo, eu ganhei irmãs adotivas, eu ganhei uma carreira. Da Austrália eu fui para a Ásia, da Ásia eu fui para os Estados Unidos, dos Estados Unidos eu vim para o Brasil, do Brasil eu trabalhei na Copa do Mundo, fiz os testes da ABIN, trabalhei diretamente com os presidentes das delegações e vivendo ali a vida do vestiário, entrando nos estádios, indo nas embaixadas. Depois voltei para a Austrália, depois voltei, trabalhei nas Olimpíadas, trabalhei para a Rússia. E o que eu quero dizer? Você precisa se lançar, sabe? E talvez você esteja se bloqueando por relações que você estabeleceu, sabe? Relações que você colocou que estão pesadas. E eu sei que tem gente te ensinando e discorde de mim, tem essa possibilidade total, com todo respeito entre eu e você. E diz, mas você tem que ceder, vida 2 é isso, é aquilo, vai nessa. Continue assim e aí a gente conversa daqui a como essa vida. Olha só, olha que interessante, essa alma que eu conversei hoje, quando ela já era uma moça, eu era uma criança. Quando ela era uma moça, eu era uma criança. E eu lembro que eu olhava ela passando e tal, a gente era da mesma instituição, e ela já era uma moça, e a diferença de idade na época era elástica, hoje não. E ela me mandou uma mensagem agradecendo pela conversa, agradecendo pelo livro que ela teve acesso. Então, olha assim, olha o que teve que acontecer, sabe? E eu falei pra ela, olha, aquela vez que eu te encontrei, eu já sabia que você estava solteira. E ela, sério, Dan, sério, porque você não pulsava mais o relacionamento, sabe? Então, essa questão de ceder é a questão, o modo como eles falam, é um modo que você tem que anular sua identidade. E você tem que tomar cuidado com isso, sabe? Eu acredito que o relacionamento, mesmo quando ele existe, ele caminha por um propósito, sabe? Ele caminha em uma direção. E essa direção, ela constrói os dois. Os caminhos, eles vão se aplanando. Cara, tem um amigo meu, o Lucas, eu sou fã dele, fã. Ele foi fazer um retiro espiritual na Índia, e aí ele subiu lá nas montanhas ali, desceu pro Himalaia, né, subiu pro Tibete, e perdeu o celular dele. Enfim, lá, quando ele estava lá nessa imersão espiritual, ele conheceu a atual esposa dele, uma alemã, que estava fazendo o mesmo retiro lá, e eles se conheceram, e eles hoje dão aula de meditação, enfim. Ele é um grande amigo meu, e é impressionante como a alma dos dois, elas se conectaram. Ela saiu da Alemanha, ele não ia para esse retiro espiritual na Índia, e aí pronto, ficaram lá, e ele estava sem celular, estava sem tudo, se conectaram lá, e ele disse, Danilo, as nossas almas, elas pulsavam, sabe? E eu vou te trazer algo aqui, caramba, tô até arrepiado para falar isso. Você precisa se posicionar. Se você quer algo e você está visionando algo, se posiciona. Tá, vamos falar primeiro para as solteiras e para os solteiros, eu vou chegar para quem está compromissado. Se você está solteiro ou solteira, qual é o seu sonho? O que você quer?
Danilo, eu quero uma família. Eu quero crescer profissionalmente, seja qual for o seu ideal, se posiciona. Se você quer ser um pai de família, se você quer ter uma família, se você, mulher, quer ter uma família, quer, enfim, ter uma companhia, quer ter filhos, se posicione como uma mulher casada, mesmo não estando casada. Como que eu me posiciono como uma mulher casada? Como que eu me posiciono como um homem casado? Trazendo os valores e os princípios que a família guarda. Comece a valorizar. Finalize a pornografia, sabe? Finalize. Ah, mas eu estou solteiro e tal. Comece a ir finalizando isso. Tenta já diminuir um pouco os vícios, as inclinações que vão te colocando só para devaneios e alternâncias de consciência. Eu não gosto muito do álcool, mas quando eu bebo de vez em quando, né, eu tenho um prazer tão grande na minha consciência que eu amo estar na minha consciência, sabe? E para as pessoas que são comprometidas agora, qual é o seu ideal? O que é que você quer? Se posicione. Se posicione em direção àquilo que você sente dentro de você que te faz pulsar. Sabe? Ah, eu quero morar fora para tal país e tal. Comece a estudar inglês agora. Sabe? Começa a se antecipar. A sua decisão de hoje, ela vai autorizar a esse futuro para que você o ingresse. Não adianta você querer chegar no futuro e estar surpreendido por tudo que está acontecendo. É melhor você antecipar esse futuro no hoje, se preparando, se posicionando. Esse posicionamento, ele fala de escolhas. Lembra quando eu falei desse meu amigo que foi na Índia e encontrou a atual esposa dele? Se posicione em sua alma. Talvez você, cada vez que tenha tentado se posicionar, é distraído. É distraído por uma amiga. Já viu aquele ditado? Nossa, tem um conjunto de amigas que quando engravida juntas. E minhas amigas, quando a gente está solteira, tá todo mundo solteira junto. Sabe assim, desculpa estragar o barato, isso é inconsciente coletivo, meu. Isso aí, 2 séculos atrás já dominavam isso aí, isso é inconsciente coletivo. Quando um meio compartilha do mesmo inconsciente, as escolhas, elas são direcionadas a obedecer à convenção do grupo. Então talvez você esteja aí sendo chamado para uma aspiração maior, diferente, em outro lugar. E cada vez parece que você vai sair, né, desse meio, algo te puxa. Se posiciona. Se você está posicionado agora a ter um descanso na sua alma, pode aparecer o homem mais lindo na sua vida, a mulher mais linda na sua vida, esteja posicionado. É simples. Esteja posicionado, ó. Não. Posicionado é você, ó. Eu não vou me relacionar com ninguém, eu preciso me conhecer, eu preciso desbravar isso. Beleza, apareceu alguém interessante na sua vida, stand by, espera aí. Ué, se não puder respeitar você na sua escolha, vai respeitar você na sua liberdade? É óbvio, né? Então aí, o narcisista, quando ele ouve isso, olha, não tô no momento e tal, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te iludir de todas as maneiras, é presente, é declaração, é tudo para te conquistar. Eu digo e escrevi um texto, inclusive na minha plataforma vocês vão ter acesso a texto, sabe? Deus, ele me inspirou. Danilo, por que você então não cria, cara, um meio onde as pessoas vão ter esse acesso, sabe? Como se você estivesse numa instituição mesmo, numa escola, numa igreja, seja o que for. Aí vai ter live, vai ter vídeo, vai ter curso, vai ter texto, vai ter palestra, vai ter tudo. Olha só. Quantos casamentos que a noiva tá lá se declarando pro noivo, mas o amor da vida dela tá assistindo o casamento como padrinho, como amigo. O cara tá se declarando pra mulher, para sua noiva, mas o verdadeiro amor da vida dele é uma amiga dele, lá que tá lá. Ele, você é maluco? Não sou maluco. Porque quando você vê o amor que se compartilharia, que se encaixaria, era esse amor que ele interpreta como amiga. E aí aquele casamento ali que foi feito com pompa, com tudo, não dura 2, 3 anos. Já tá fadado ao fracasso já no namoro. É incompatibilidade. Eu acho interessante que as pessoas, elas se apegam muito nesse feitiço da estética. Outra, se tiver alguma mulher maior de 40 anos aqui,
Eu quero que você se compartilhe comigo. A que eu ouvi hoje tem isso, e a que eu ouvi ontem também tem isso. Uma mulher, isso eu não tô falando que é obrigatório, mas uma mulher acima de 40 anos, ela já não cai mais nessa ilusão de que a segurança financeira de outro demonstra uma segurança emocional. Sabe, ela não procura mais isso. Isso aí é balela, isso aí é fantasia. Para uma mulher um pouco mais experiente, então, você sabe o que... Eu não sei se eu posso falar pelas mulheres, né? Eu tô falando pelo que eu ouço também. Parece que o que a mulher espera é só ser aceita, ser respeitada, ser ouvida, sabe? Ser entendida. Isso. E a gente vê os homens dessa era, né? Que, meu Deus, se diminuíram em tanto. Eles tentam impressionar de tantas formas, iludir de tantas formas. O pouco, eles não prestam atenção. Sabe, tem pessoas que aparentemente são tão interessantes. É só você sentar pra conversar, você já, por favor, time, não dá. Cansa. Agora tem pessoas que você se senta pra conversar e passa o tempo. Flui, segue. Na página 165. Olha só que interessante. A mesma religião que consegue fazer que o casamento e o sexo sejam sinônimos, força o indivíduo a tomar atitudes de cunho eterno precocemente. Exclui o tratamento pessoal da alma que ainda pode não ter entendido o presente. Como eu estava falando hoje, o casamento desta maneira, por força e imposição, é um divórcio anunciado e também um gaslight potencial. Seres que ainda não se compreenderam na individualidade não estão aptos a casar. Meu Deus. Obrigado por esse livro, Senhor. Tudo que eu estou falando está aqui. Olha só. A gente está observando muito divórcio, né? Mas a instituição família, ela foi sequestrada pelo dogma religioso. E aí dizem que é família aquilo que é autorizado pelo sacerdote, aquilo que é construído dentro da religião. Não, isso não é família, não. O casamento, ele só acontece quando duas pessoas sabem quem são. Sabe para onde estão indo, sabe de onde vieram. Isso demora um tempo. Eu não sei se para vocês têm esse sentimento, mas quando eu vejo jovens se casando, eu olho e falo, meu Deus. É claro que tem relacionamentos que vão perdurar, claro que tem. Mas eu acredito que existem idades de maturação, sabe? E essa própria religião que ela banalizou o casamento é a religião que está forçando as pessoas a continuarem em relacionamentos que são morte. E isso está desaguando nos filhos. Isso deságua nas genealogias. Isso é produzido em código de RNA, em DNA, sabe? Não há nada mais lindo e belo do que você presenciar uma pessoa livre. E a inércia que eu falo é você continuar no fluxo da sua intenção. A inércia é a segunda lei de Newton, ou seja, o corpo ele continua no movimento que ele já estava antecedido. Você está aqui, o corpo ele está vindo na força, né? Suspenso no ar. Se não tiver uma força para desviar, ele continua. Ou seja, o descanso também é um encontro. O descanso é uma escolha necessária. Descansar. Descansa. Descansa o seu corpo. Eu posso falar com uma atleta. Hoje, eu treinei perna segunda-feira. Um treino de perna é pliometria, explosão, enfim. Ontem, terça-feira, eu treinei de manhã, lá no futebol. Joguei à tarde. Hoje, o que eu fiz? Descansei meus membros inferiores. O descanso é treino. Porque se eu ficar dando choque, estímulo todo momento nos meus membros inferiores, eu vou lesionar.
E a nossa alma também precisa de descanso. A sua alma precisa de descanso. Dê um descanso à sua alma. Troca um beijo por um livro. Eu tenho vários aqui que valem mais do que um beijo. Esse aqui é um Tao Te King. Troque uma conversa com seus pais, se ainda forem vivos. Sabe? Pela uma balada. Troca um cinema. Troca por uma viagem também. Esse descanso, ele é necessário. E eu sei que pode dar desespero em você pensar, talvez, né? Em estar só. Em não ter ninguém para te observar. Em não ter ninguém para você se arrumar. E aí você vai descobrindo a si mesma, a si mesmo. E se arrumando para si. Se enfeitando para si. E mais do que isso, quando você desperta o eterno. E aí você entende que tudo que você faz é com ele, é para ele. E aí tudo que você faz é verdade. Eu falei ontem, quero repetir, e falei hoje na conversa. Pronto, olha que interessante. Hoje eu tive uma audiência de um cidadão que infelizmente atropelou uma criança. Eu tive que capturar ele estava embriagado. E o promotor e o juiz, eles queriam os fatos. E os fatos, eles foram narrados, ou seja, eles me faziam perguntas e eu narrava. Então, o fato vem da narrativa, só que a evidência só vem da experiência pessoal. A única evidência ali possível era a do autor que atropelou e da vítima que sofreu o atropelamento. Então, o conhecimento da verdade não vem por narrativa. Sabe? O conhecimento da realidade não vem por fatos. Vem por evidência. Você sabe o que você está sentindo. Você sabe o que está passando aí. Você sabe o que está brotando dentro de você, se está produzindo paz ou não. Você sabe. É por isso que eu encerro aqui. Eu preciso de pelo menos 1 hora para descansar, que eu vou fazer uma prova bem elaborada, bem difícil. Com tudo que eu faço ainda iniciei uma outra graduação. E eu ainda tenho um teste aqui que não é dessa graduação, é de outra coisa. E até comprei um óculos, ó. Vou até postar aí. Utilidade pública. Eu tava com enxaquecas terríveis. Acho que eu até comentei aí com uma amiga minha que tá assistindo aí. E eu comprei esse óculos aqui, ó, antes, luz azul. E aí meu sobrinho disse que eu tô parecendo um nerd, né? Mas ele filtra a luz azul que queima a sua retina, queima os seus olhos. E isso tava me deixando com muita dor de cabeça. E até eu perceber, fui estudar, me analisar. Não gosto de tomar remédio. Falei, cara, é a visão. Doendo atrás do olho, enfim. E aí comprei. Vocês não têm noção do que é esse óculos aqui. É incrível. Incrível, incrível, incrível. Então vou deixar aqui, ó, 5 minutinhos. Escreva alguma coisa. A Vanessa já escreveu. Tá escrevendo. Escreva alguma coisa aí. Me dê dicas de assuntos, de tema. Eu tô seguindo o tema do livro também. Né? Vocês veem que a gente trabalha com livro, psicologia, espiritualidade, religião, antropologia e vai mexendo em tudo, né? Tá aqui, ó. Se você ainda não leu o meu livro, compre. Frete grátis para todo o Brasil. No meu site está R$ 62,00 ou você pode comprar por aqui, tá? No Instagram, me mande um direct, ele será enviado na sua casa com uma dedicatória exclusiva feita por mim a punho. Tá bom? Um beijo a todos vocês. Essa live vai ficar salva para subir para a plataforma. E é isso. O que vocês, meus queridos e minhas queridas, têm para trazer? Me digam aí alguma coisa. Vou até pôr uma música aqui para ouvir agora, interessante. Tem alguma coisa para falar, vocês? Posso encerrar? Valéria, você me convenceu, viu?
Eu não ia fazer essa live. Oi, Edi. Livro chegou, hein? Livro chegou no Rio de Janeiro. Mais um. Tava ouvindo essa música aqui, ó. Ver se vocês conseguem ouvir. Simples Canção, do Raniel Eduardo. Olha só. Deixa eu voltar ela. Não importa quantas frases vou cantar. Não importa quantas notas vou tocar. O que importa é a minha intenção. E que seja te adorar de coração. Olha pra dentro de mim e vê se há algo de bom. Eu só quero te adorar, só quero a sua atenção. Receba essa simples canção que expressa o que sinto por ti. Que eu possa ser como Davi, segundo o teu coração. Jesus, Jesus. Estão ouvindo? Amém. Amém, Senhor. Não importa se aplausos vou ganhar. Não importa se as luzes vão brilhar. Pois eu sei que toda fama por aqui não é nada comparado ao que há em ti. Obrigado, lindos. Olha pra dentro de mim e vê se há algo de bom. Eu só quero te adorar, só quero a sua atenção. Receba essa simples canção que expressa o que sinto por ti. Que eu possa ser como Davi, segundo o teu coração. Olha pra dentro de mim e vê se há algo de bom. Eu só quero te adorar, só quero a sua atenção. Receba essa simples canção que expressa o que sinto por ti. Que eu possa ser como Davi. Ok, o nome dessa canção é Simples Canção, do Raniel Eduardo. Raniel Eduardo. Antes de vocês repousarem, convidem Deus para se expandir nos processos de sono, de lembrança que vocês terão, e para reconfigurar todo o corpo, toda a mente, enquanto vocês repousam, descansam, tá? Um abraço. O nosso próximo encontro, hoje é quarta, né? Nosso próximo encontro é sexta-feira. Terá um encontro aqui em casa, quem for de Brasília, às 20 horas aqui em casa. E aí eu vou tentar transmitir, eu vou transmitir ao vivo enquanto eu ministro. É gravado o podcast, né? No mais, um beijo, tá bom? Fique com Deus.